Presidente Lula proibiu todos. Presidente Lula proibiu linguagem neutra. Se você acha mesmo que linguagem inclusiva é só o todos, você precisa ficar neste vídeo até o final. Olá, eu sou a professora Andréia Mota e eu sou professora de língua portuguesa há mais de 30 anos e você já sabe que eu sou a criadora do blog Conversa de Português e de tudo mais o que você encontra com esta marca. Recentemente, agora, pouquinhos dias, você deve ter ouvido falar que o presidente Lula sancionou uma lei que proíbe a linguagem inclusiva. E você também sabe que o que se divulgou na mídia foi: presidente Lula proibiu linguagem neutra, presidente Lula proibiu o todos. Então, nesta aula de hoje, o que nós vamos falar é justamente sobre o conceito de linguagem simples. E ao final, eu vou deixar 2 dicas de leitura para você. O que é importante dizer, o que é importante compreender é exatamente o que é essa lei e justamente sobre o que ela fala. E o primeiro ponto é linguagem simples. O que significa isso? Linguagem simples é um conceito. E o que está dentro deste conceito? A linguagem precisa ser clara para que ela seja compreendida pelo máximo de pessoas. Isso, então, gerou um projeto de lei ainda lá em 2019, que era o projeto de lei 6256, que previa uma política nacional da linguagem simples. E foi justamente essa política nacional de linguagem simples que foi sancionada agora nos últimos dias. Então, o que eu quero mostrar para você é que não foi a linguagem neutra especificamente. Não existe uma lei de proibição sobre a linguagem neutra especificamente. E o objetivo desta aula de hoje não é explicar o que é a linguagem neutra. Eu vou deixar para você uma sugestão de leitura sobre isso. Então, o objetivo da lei não foi proibir a linguagem, a forma de expressão de um grupo específico, mas tornar mais clara a comunicação nos órgãos públicos. E aí o que eu quero que você veja junto comigo é justamente de que trata esta lei. Bom, este é o texto da lei. E por que eu resolvi trazê-lo para você nesta aula? Para que você compreenda que não há em lugar nenhum deste texto sequer a expressão linguagem neutra, como também não há neste texto em nenhum momento a expressão todes ou qualquer uma das expressões relacionadas aí à linguagem neutra. Aliás, linguagem neutra também é um conceito na área da linguagem que também não representa só essa ideia de todos que é utilizado aí por um grupo bastante específico, ok? Bom, então o que vai dizer esta lei que foi sancionada? Aqui eu não vou ler o texto todo, mas eu quero marcar para você alguns trechos aí desta lei. Vamos lá? Vamos ver então aqui exatamente de que trata? Veja o que está dizendo aí neste texto. É a Lei 15.263, de 14 de novembro de 2025, ou seja, ela tem aí pouquíssimos dias. Institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta, de todos os poderes da União. Então, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, o objetivo desta lei é instituir esta, então, política, como você pode ver aqui, esta política nacional de linguagem simples. E o que significa isso? Né? Lá no artigo 4, a lei vai explicar o que significa linguagem simples. Então, vem dizendo aqui:
Para fins dessa lei, considera-se linguagem simples o conjunto de técnicas destinadas à transmissão clara e objetiva de informações, de modo que as palavras, a estrutura e o layout da mensagem permitam ao cidadão facilmente encontrar a informação, compreendê-la e usá-la. E no artigo 5, no artigo 5º, né, o texto vai então nos dizer o que significa isso. Na administração pública, quais serão os recursos utilizados para a obtenção da linguagem simples? Frases em ordem direta, frases curtas, desenvolvimento de uma ideia por parágrafo. Aliás, essa ideia aí de um desenvolvimento por parágrafo é o que todo professor de redação diz. Então, o desenvolvimento de uma ideia por parágrafo, usar palavras comuns de falsa compreensão. Nós também falamos isso. Usar sinônimos de termos técnicos e de jargões ou explicá-los no próprio texto, evitar palavras estrangeiras que não sejam de uso corrente, não usar termos pejorativos, redigir o nome completo antes das siglas, organizar o texto de forma esquemática, quando couber, com o uso de listas, tabelas e recursos gráficos, organizar o texto, a fim de que as informações mais importantes apareçam primeiramente, não usar normas de flexão de gênero e de número das palavras de língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa e ao acordo ortográfico da língua portuguesa, promulgado em setembro de 2008. E aí ali vão aparecer outras normas também, inclusive sobre a questão da linguagem acessível para a pessoa com deficiência, como também vão aparecer ali também a questão da linguagem nas escolas indígenas. Né? Isso está previsto aqui também nesse texto. Então, por que está circulando, né? Vejamos aí, então, por que é que tem circulado a notícia de que o presidente Lula proibiu o uso de todes, justamente por conta deste trecho aqui, né? Que é o artigo 5º, mas que é aqui o inciso 11º. Não usar normas, não usar novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, ao vocabulário ortográfico e ao acordo ortográfico. Mas por que é necessário que isso aconteça? Né? Por que o texto está falando justamente desses usos em contrariedade? E aí, aqui é onde as pessoas estão falando muito que o presidente Lula proibiu o uso de todes. Veja, vamos pensar aqui, né? Vamos pensar aqui comigo. Porque justamente que se fala nesse trecho dessas palavras, dessas flexões de gênero em contrariedade. Não é por conta do todes especificamente, mas é porque nós estamos tratando de um texto legal. Estamos falando de textos que vão circular na administração pública. Então, o projeto de Política Nacional de Linguagem Simples, justamente para atender o quê? Atender a maioria da população. Então, qualquer pessoa precisa pegar o texto da administração pública e compreendê-lo. Então, isso que é o projeto da linguagem simples. E aí a ideia da linguagem simples, nós também podemos falar de linguagem inclusiva. Né? A linguagem inclusiva não é só o todes e outras palavras semelhantes. Não é só isso. A linguagem inclusiva é tornar a linguagem clara para a maioria da população. Então, é disso de que trata o texto da lei. Mas, Andréia, está proibido ou não está proibido o todes? Sim, está proibido de acordo com o texto. Né? Mas o que eu quero trazer aqui é que toda a divulgação ao longo dessa semana, ao longo desses dias em que, após a divulgação dessa nova lei, o que ficou parecendo é que a lei tinha sido feita somente com este fim. E aí nós podemos pensar
por que muita gente comemorou, enfim, tem nome para isso, né? Mas o objetivo aqui é falar justamente da questão sob o ponto de vista da área da linguagem. Então, aqui o que nós temos é uma política de linguagem simples. Com que objetivo, como eu já falei lá anteriormente? A ideia da linguagem simples é tornar a linguagem clara e objetiva. E se você olhar ali as, todas as, todos os princípios para essa linguagem simples, o que a gente pode ver ali da questão da linguagem clara não é nada diferente daquilo que todo professor de língua portuguesa diz aos seus alunos. Escreva de forma clara, escreva de forma precisa. Né? E aqui também, não é como eu já ouvi em alguns comentários, agora é para escrever de qualquer coisa, está valendo qualquer coisa. Gente, sinceramente, deixa eu até mudar aqui a tela. Quem diz que a Política Nacional de Linguagem Simples é porque agora está valendo qualquer coisa, é desonestidade intelectual. Eu não tenho como dizer de outra maneira. Não é disso que se trata. Ninguém está dizendo que agora nós vamos usar a língua portuguesa de uma maneira desleixada. Não é isso. O que o texto está dizendo é que a linguagem da administração pública, e eu estou sendo repetitiva, eu sei, que a linguagem da administração pública precisa ser clara e objetiva, precisa atender a maioria da população. Justamente com que propósito? Para diminuir a quantidade de dúvidas, para que a pessoa, ao ler um texto da administração pública, não precise de um intermediário para interpretá-la. Qualquer cidadão ou cidadã, diante daquele texto da administração pública, terá capacidade de compreendê-la. Por quê? O que é essa linguagem simples? É a redução, por exemplo, de termos extremamente técnicos que seriam compreendidos somente por uma parcela da população, aquela parcela que usa aquele termo específico. Então, o que o texto vai dizer ali na lei é justamente isso: evitar-se termos técnicos ou trazer ali explicação deles. Se vai ser utilizada alguma sigla, que seja utilizado o nome completo antes do uso da sigla. Mas isso, eu como professora de língua portuguesa, já digo aos meus alunos. Isso já é o padrão, não é? Mas o que está sendo utilizado ali é justamente trazer isso de forma legal. Olha, aquilo que já era óbvio, mas que ninguém obedecia, então agora vai ter que vir a lei para ver se as pessoas obedecem. Então é isso. Como eu falei lá no início, se você não sabe o que é a linguagem inclusiva ou se tem somente uma percepção sobre a linguagem inclusiva, eu trouxe para você, então, sugestão de livro, que é o Linguagem Neutra, Língua e Gênero em Debate, organizado pelo professor Fábio Ramos Barbosa Filho e pelo professor Gabriel de Ávila Otero. Livro aqui editado pela Parábola. Posso deixar aqui embaixo no vídeo o link para você. E se você quer uma visão mais acadêmica também sobre o que é linguagem simples, deixo aí o texto, livro da professora Adelaide Silva, professor Juan Lagares e professor Marcos Maia. Linguagem simples para quem? Comunicação cidadã em debate. Eu vou deixar o link dos dois livros. Aliás, eu quero destacar que este livro aqui, Linguagem Simples em Debate, foi feito justamente para discutir o antigo projeto de lei, que era o 6256, lá de 2019, que é justamente o projeto de lei que propunha a criação do Programa Nacional da Linguagem Simples. Eu sou a professora Andréa Mota e espero ter ajudado você um pouquinho sobre essa questão da linguagem simples, lei nova e linguagem inclusiva. Um abraço e eu espero você no meu próximo vídeo.